Oi, gente, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai falar como desenvolver o autoconhecimento, como conhecer a si mesmo, né? Eu tenho passado por esse processo já faz alguns meses. Não estou muito longe, né, de onde eu comecei, não faz tanto tempo assim, mas isso tem mudado muito a minha vida. Porque assim, gente, o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento na verdade, né? É quando você começa a parar e se conhecer por dentro, sabe? Se conhecer quem é você, o que você gosta de fazer, né? Se isso te agrada, se isso não te agrada e por que que eu tenho essas emoções que não me agrada tanto, que faz eu fazer coisas que não é leve, né? Não que me faz entristecer, né? É onde você para, né? E tenta realmente destrinchar os teus pensamentos. Tipo, por que que eu tô tendo esse pensamento negativo? Por que que essa pessoa me desagrada tanto? Por que que toda vida eu faço isso, né? São padrões que se repetem, né? Padrões que se repetem que você não gosta, né? Que te faz você ser essa pessoa que você não quer ser, que te faz entristecer de alguma forma, mas você não entende por que que isso tá acontecendo. E quando você passa a se conhecer, você passa a olhar e dizer, nossa, por que que eu faço sempre essa coisa que no final não me agrada? No final, sabe, me entristece. Aí você começa a raciocinar melhor e a encontrar soluções para que você não repita esses padrões, sabe? Porque autoconhecimento é repetição, sabe? São coisas que você vai repetindo, repetindo, repetindo. Aí, de uma hora, quando você começa a se conhecer, você para e pensa: não, peraí, isso aqui tá errado. Porque toda vida que eu faço isso e eu não me sinto bem. Isso tá me levando aqui pro fundo do poço. Isso tá me levando a um quadro de depressão, a um quadro de ansiedade. Quando você começa a ter essa percepção e você começa a mudar, né, em relação a esses pensamentos ruins, né, essas ações ruins, aí que entra o processo de autoconhecimento, né? O autoconhecimento para mim foi exatamente isso, né? Desde sempre eu fazia coisas que não estava conforme o que eu queria viver, a pessoa que eu queria me tornar, os sonhos que eu queria realizar. Por exemplo, eu sempre quis ter dinheiro na minha vida, né? Ter sucesso na minha profissão, mas eu tinha inseguranças, medos, tinha muitas ideias, mas não colocava no papel porque eu tinha insegurança, que achava que as pessoas não iam gostar, ou porque eu não me projetava, né? Tipo, eu acordava tarde e não dava tempo de botar no papel. Eu sempre imaginava, eu posso fazer isso. As minhas ideias são muito legais. Se eu tirasse do papel, ia dar sucesso, mas eu não fazia isso. E isso coisas que estavam me impedindo de ser eu mesma, de ser aquilo que eu sempre gostaria de ser. E quando eu percebi que eu tava fazendo coisas, pensando coisas que estavam me afastando cada vez mais do que eu queria ser, eu comecei pera ainda, o que eu posso fazer aqui, né, todos os dias, para que eu possa me mudar, para ser mais eu, para ser o meu eu verdadeiro, o eu que eu quero ser, não esse eu, né, que eu fui lá, porque esse eu que eu fui, eu entendo que foi o meu passado, sabe, que me pôs isso. Sei lá, às vezes que me chamaram de burra, às vezes que me chamaram que eu não era capaz de fazer isso. E uma criança, ela absorve isso, ela internaliza isso. Então isso talvez, aí eu entendi. Nossa, esses pensamentos que eu tô tendo de insegurança, de medos, eu aprendi, veio lá do meu passado, quando eu era criança, e algumas pessoas diziam isso pra mim. Aí eu entendi, mas isso não me faz, esses pensamentos negativos, essas inseguranças, ela não faz o eu que eu sou de verdade e que eu quero ser. Foi algo colocado em mim, sabe? Algo que eu absorvi e que eu botei pra minha vida, mas esses pensamentos negativos não faz eu verdadeiramente. Não faz o eu que eu quero viver. Sabe? Quando você começa a compreender melhor esses pensamentos de repetições, por exemplo, muitas mulheres,
sai de um relacionamento ruim, né? E cai no outro relacionamento pior ou ruim também. Porque ela vai se repetindo, porque ela foi moldada pelas outras pessoas no seu passado a fazer isso, ela não tem o, desculpa, o autoconhecimento de que ela tem que se priorizar, que ela tem que se amar e se libertar desses relacionamentos que não pertencem a ela, sabe? Não viver nessa repetição de viver uma vida ruim atrás da outra. Quando ela começa a se autoconhecer, aí os caminhos abrem para um relacionamento bacana, para um homem que, sabe, vai amar ela de verdade, de fato, dar uma vida boa para ela. Mas primeiro ela precisa se mudar internamente. Ela precisa reconhecer essa ação que eu tô fazendo aqui, esses pensamentos que eu tô fazendo aqui, eles não são verdadeiros e eles não servem pra mim. Eu vou ter que mudar eles. E não é fácil, gente. Uma mudança interna, o autoconhecimento, ele não é de um dia pra noite. Ele é um dia após dia, ela é uma mudança contínua. Ela é um autoconhecimento contínuo, sabe? Então, cada vez mais, quando você vai se conhecendo, você vai percebendo os pensamentos que você tem, que não são legais, e por que você tá tendo esses pensamentos. Por que eu agi dessa forma que não me agradou, sabe? E você também vai se conhecendo de deixar amizades que não são legais pra você, você não se sente bem, mas você tem medo de dizer, não, eu não quero sair com você, eu não quero mais ter essa amizade. Você tem medo, e às vezes pessoas da sua família, mesmo que te faz mal, você tem medo de dizer, ah, não, eu não vou deixar ela porque ela é minha irmã, ah, não, não vou deixar ela porque ela é minha mãe, meu pai, não importa. Quando você se autoconhece, você começa a se amar, a se priorizar e a deixar de lado tudo aquilo que não te agrada, sabe? Gente, a vida é muito curta. Então é importante você saber botar na sua vida as pessoas que te agradam, sim. As coisas que você quer. Às vezes o seu marido diz assim, ah, faz isso pra mim, tu sempre tá dizendo sim, sim, sim pras pessoas. Quando você começa a se autoconhecer, você vai começar a dizer não, sabe? Não, eu não quero fazer isso. Eu sempre disse sim, mas eu sempre me senti desconfortável fazendo isso, e eu não quero mais viver desconfortável. Porque quando você começa a fazer coisas que você não quer, o teu corpo vai entendendo que nossa, você tem que fazer isso, mesmo que você não queira. Você tem que se esforçar. Sabe aquela carga de esforço? Que você tem que se esforçar demais? Você não tem que se esforçar demais, sabe? Você tem que se priorizar, se amar. O autoconhecimento é lindo, é maravilhoso. Quando você começa a se autoconhecer, a mudar internamente, cada pensamento negativo que você vai tendo, você vai conseguindo entender, compreender melhor, porque o autoconhecimento é isso, é compreender melhor os teus pensamentos e tuas ações, sabe? Essas ações repetidas, sabe? Que você saiu de um relacionamento ruim, foi para um outro relacionamento ruim, sabe? E continua indo para os lados difíceis da vida. E quando você começa a se autoconhecer, você consegue trazer leveza, simplicidade para tua vida, alegria, felicidade, sabe? Satisfação de viver a tua vida, a tua rotina, de viver para você e não somente para os outros. Porque você é o centro da tua vida. Você tem que se amar de verdade. O autoconhecimento te dá isso. E como desenvolver, né? Para desenvolver o autoconhecimento, você realmente precisa estar numa situação que, cara, eu tô olhando pra minha vida, eu não tô vendo nada de futuro na minha vida, eu quero alcançar isso, mas olha onde eu tô, o que eu tô fazendo que não tá dando pra me alcançar a vida que eu quero, a realidade que eu quero viver, sabe? Ah, eu quero ter um trabalho muito bom. Mas aí você não estuda, você não estuda para falar um outro idioma, você não sai de casa, você não procura trabalho, você acorda tarde, você é preguiçoso. Aí quando você começa a perceber que tuas ações não estão relacionadas com o que você quer viver, você começa a perceber, essa ação aqui ela vai ter que mudar. Esse hábito aqui que eu tenho, ele vai ter que mudar. E aí você vai mudando aos pouquinhos. E aí você vai vendo as coisas acontecendo na tua vida. Por que que eu insisto tanto fazer as coisas difíceis na minha vida, sabe? Quando você se pergunta,
sabe? E medita e reflete sobre essa pergunta que você faz a si mesma. Por que eu tenho esse pensamento? Por que eu me sinto desconfortável com essa pessoa? Por que eu me sinto desconfortável com essa situação? Quando você começa a se indagar, se perguntar, você começa a achar soluções, respostas. E é nessas respostas, é no amadurecimento desses pensamentos que você vai evoluindo pessoalmente, profissionalmente, sabe? E quando você evolui, não é porque você vai dizer não pra essa pessoa que essa pessoa, você vai pensar, se eu disser não, essa pessoa vai se afastar de mim. Se ela se afastar, é porque ela não era pra estar na tua vida. Se ela entender você, é porque é ela pra estar na tua vida. Quando você começa a se autoconhecer e você se sente mais segura, porque o autoconhecimento traz essa segurança, sabe? Tira os medos. E quando você se sente segura de si, os caminhos ele começa a abrir pra chegar a gentes legais, trabalhos legais, oportunidades legais, você começa a mudar fisicamente também, você começa a ter mais saúde mental, física. É lindo o processo de autoconhecimento. Não tem muito como eu te dizer como fazer. É mesmo, porque eu comecei, pra mim, né? Eu comecei no autoconhecimento, eu assisti aqui um vídeo da Daniela Cândido, e ela falava de autoconhecimento, mas sempre passava na minha tela e eu sempre tava ali passando ela, não assistia até o momento que, antes de eu assistir o vídeo dela, eu já tava começando nesses pensamentos, né? Eu disse assim, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais essa vida de estresse que eu tava, que eu estou tendo. Eu não quero mais esse trabalho que eu estudei muito, eu paguei muitos cursos, mas que não me traz o que eu quero, sabe? Não me traz dinheiro suficiente, só me gera muito estresse, não é o que eu gosto de fazer, sabe? Então eu tenho que mudar isso. E aí eu tinha que mudar porque eu tava muito estressada, ansiosa pelo meu passado. E eu sabia que eu tinha que deixar isso de lado para me prosseguir. Então, sabendo o que eu deveria fazer, sabendo o caminho que eu queria seguir, né? Porque o autoconhecimento é isso, é saber o que você quer fazer e o que você tem que fazer para chegar lá, né? No que eu quero ser, no que eu quero fazer. Então, eu deixei de ser cabeleireira, de fazer alisamentos, de mexer com mechas. Por quê? Porque eu me autoconheci. Cara, eu fiz cursos e cursos e cursos de cabelo, de cabeleireira, de mechas, de alisamento. Mas no Brasil, eu fazia muito alisamento. Mas eu também fiz o curso de terapia capilar, que é tratamento de cabelo, né? Saúde capilar, do couro cabeludo. E eu, no Brasil, eu trabalhava muito com alisamento. Fiz muito pouca mechas, assim, fazia coloração, mas nas mechas eu não era boa, sabe? Aí eu tentava fazer mais cursos, ver vídeos e vídeos, até que chegando na França eu entendi, cara, eu não sou boa em mecha. Não é isso que eu quero, não é porque eu não sou boa, porque se eu não sou boa e se realmente eu gostasse disso, eu ia me dedicar a fazer, mas eu não gostava. Eu tava ali fazer por fazer, porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me esforçar para mim ganhar dinheiro naquela hora, naquele momento que eu tava precisando. Mas hoje que eu tenho uma oportunidade de fazer o que eu gosto, de me autoconhecer, cara, eu vou fazer o que eu gosto na minha vida, pelo menos uma vez na minha vida, sabe? Eu vou deixar esse trabalho aqui de lado e vou prosseguir no trabalho que eu sempre gostei, porque a terapia capilar, ela chega muito mais próximo do que eu sempre quis ser. Quando eu era criança, eu queria ser médica. Então, eu não pude fazer uma faculdade porque eu não tinha dinheiro. Mas será mesmo que eu queria ser médica? Eu sempre gostei muito de corpo humano, essas coisas. Mas hoje em dia eu digo, não, eu não queria ser médica. Eu gosto de cuidar, de saber, sabe, do corpo humano. Mas eu não queria. Porque quando eu era lá adolescente, eu comprava produtos nas cosméticas para hidratar o meu cabelo, que eu sempre gostei, sabe? Eu experimentava e tudo, eu queria abrir uma loja de cosméticos. E aí eu trouxe essa adolescente, essa criança que tinha esse desejo de ficar rica, de ter seu trabalho e de também gostar de cuidar dos cabelos. Eu trouxe ela pra cá, essa vontade de ser médica, eu trouxe ela pro presente. E aí eu organizei, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a terapia capilar, porque a terapia capilar ela está muito mais alinhada com o que eu quero, de ter leveza no trabalho, né? De não me esforçar demais e também vai me dar um retorno financeiro.
Porque antes eu dava muita qualidade nos meus trabalhos, eu me esforçava muito. E eu visava muito dinheiro, sabe? Eu tenho que fazer isso mesmo não gostando, porque eu preciso, sabe? E eu tava ali sempre me esforçando, porque eu precisava e tudo. Mas hoje eu preciso de dinheiro. Mas eu não vou fazer o trabalho só porque eu preciso, não. Eu tenho que primeiro fazer esse trabalho e olhar se primeiro ele me traz satisfação, prazer. Se eu gosto realmente dele de verdade. Então eu trouxe essa criança que sempre gostou de cuidar dos cabelos, essa adolescente que gostou de comprar produto, eu trouxe ela pra cá, pro presente, e aí alinhei. Eu gosto de cuidar da saúde humana, mas não quero ser médica. Isso eu tenho muito nítido agora na minha cabeça, que eu não quero ser médica. Porque antes eu queria, né? E até umas datas eu disse assim, nossa, eu poderia ter feito faculdade de médico, mas agora eu sei que não. Mas eu gosto de ter um trabalho mais tranquilo, sabe? E quando eu tenho um trabalho mais tranquilo, um trabalho que eu amo, eu me dedico ali. Eu não trabalho, não me esforço, sabe? Demais, me levando ao estresse. Porque trabalho, a gente logo liga a esforço demais, sabe? A se esforçar demais. Eu não preciso disso, porque quando você tem esse pensamento de se esforçar demais, você tem um pensamento sabe, porque antes você não tinha as coisas. Você nunca teve nada na sua vida, sempre foi com muita dificuldade. Então, você tem esse pensamento de que tem que se esforçar demais. E não é isso, gente. Não adianta. Às vezes você se esforça muito e você não tem resultado. Então, é melhor que você tenha um trabalho que seja mais alinhado com o que você goste, com o que você ame primeiramente, que o dinheiro, que os clientes vão ser resultado da tua energia ali positiva que você tá tendo com aquele trabalho, sabe? Esse trabalho de terapia capilar, de spa, de autocuidado feminino, tá me trazendo prazer, sabe? Tá me botando no lugar de criativa, que eu sempre fui uma menina criativa, de que cria ideias, mas que antes não botava pra fora essas ideias. E agora eu tô botando, agora eu tô deixando aquela menina que sempre sonhou de ter uma vida boa, de mente criativa, de ideias legais, tomar espaço e deixar aquela menina negativa mais pra lá, sabe? Cada vez mais pra lá. Eu tô dando espaço pra menina que quer crescer nesse ano, sabe? Porque foi esse processo de autoconhecimento. Então, eu deixei de lado uma profissão que eu estudei muito, sabe? Paguei muitos cursos, trabalhei muito pra pagar curso, mas não me faz falta nenhuma. E eu não vou, não é porque eu gastei muito com meus estudos que eu vou dizer, nossa, mas eu gastei muito, eu não vou deixar, né? Não, não tá me fazendo bem, não gosto, vai pra lá. E agora eu vou fazer o que eu gosto, o que me faz bem, o que me traz tranquilidade, leveza. Se eu tiver 2, 3 clientes por dia, tá bom. Se eu tiver que comer aqui, se eu não tiver que ter tantos luxos no início, tá bom, mas pelo menos tá me trazendo felicidade. E que um dia vai, né, me dar retorno. E assim, gente, às vezes você pensa muito no dinheiro, sabe? Ah, eu quero ser rica, eu quero ser milionária, mas o seu corpo, ele não tá preparado para ter tanto esforço assim. Por exemplo, o meu corpo, eu quero muito ser rica, milionária, sei lá, eu não quero ser milionária, né, assim, tanto assim. Eu quero só ter uma vida confortável. Às vezes você só quer ter uma vida mais confortável. Às vezes você não quer ser milionária rica, sabe? Só uma vida confortável. Aí, o que que você tem que fazer? Você tem que se esforçar demais? Não, tem um trabalho que te gere ali um lucro, que você veja que esse trabalho ele pode crescer ao longo do prazo, sabe? Ao longo dos dias. E que você vai começar, e que não vai ter retorno ali no início, mas vai ter no retorno, e um dia vai te dar uma vida confortável. Porque às vezes você diz, eu quero ser rica, mas às vezes você não quer ser rica. Você só quer ter uma vida confortável. Aí você diz, quero ser rica, quero ser milionária. Aí você se esforça demais, você cria exaustidão no teu corpo. Aí você percebe, não é isso que eu quero. E é errando, né? É fazendo e errando que a gente vai entrando nesse autoconhecimento, nesse aprendizado, porque é um aprendizado. O autoconhecimento é um aprendizado sobre você mesma, né? É uma conexão com você mesma, sabe? E a mudança, ela acontece internamente. Às vezes, você espera que o outro vai te tirar do fundo do poço, que o outro vai te mudar. Não. O outro não te muda, você não muda o outro, você que se muda, né? Você tem que se mudar internamente. A mudança começa aqui, de dentro para fora, tá? Então o autoconhecimento te dá isso.
E você desenvolve o autoconhecimento quando você para refletir que as tuas ações sempre tá te levando pro lado ruim, pro lado que você não quer viver a tua vida, né? Quando você para e diz, cara, o que eu tô fazendo que tá dando tudo errado na minha vida? Aí você começa a refletir melhor e diz, nossa, mas isso aqui não tá legal, eu tô fazendo isso aqui direto, repetindo direto isso aqui, que não tá legal, tem que mudar, não vai me levar para um bom futuro, né, uma coisa boa. Não é isso daqui que eu quero fazer. Às vezes eu dizia, nossa, eu quero abrir um salão imenso, sei o quê, e ter muito cliente, sei o quê, mas hoje eu vejo que não é isso que eu quero, sabe? Que o que eu tô fazendo aqui, o salãozinho na minha casa, com tranquilidade, me traz muito mais satisfação e felicidade e leveza. Gravar vídeos pro YouTube, né? E um dia viver do YouTube me traz mais felicidade, né? E hoje eu sei que por mais que eu queira ter uma vida boa, sempre quis ter dinheiro pra ajudar a mim, ajudar a minha família, hoje eu falo, cara, se eu conseguir com esse trabalho ter o meu dinheiro pra pagar as minhas contas, alimentar os meus gatinhos, botar comida dentro de casa e quem sabe poder ajudar a minha mãe ali, que eu já tô começando a ajudar a minha mãe, que eu sempre quis, tá bom. Eu não preciso ter um monte de dinheiro. Quanto mais dinheiro você quer ter, mais você quer ter, sabe? E nunca acaba. E aí, quando você tem esse dinheiro, você quer muito uma coisa. Quando você não consegue aproveitar. Porque não era isso que você queria de fato. Por isso que as pessoas estão sempre ali querendo mais e mais e mais, porque elas não se conhecem, sabe? Às vezes você cria dívidas, você tá sempre ali comprando coisa que você não precisa e deixando de pagar as tuas contas, né? Ou então você trabalha só para comprar coisa e não junta nada, não junta dinheiro para um dia faltar o teu trabalho, você ter como se sustentar por alguns meses, porque você tá todo o tempo comprando, criando dívidas, né? Porque é uma repetição que você pegou dos seus pais, que você pegou lá do seu passado, né? E aí você tem que se autoconhecer e dizer, não, não é assim que eu quero viver, não é essa vida que eu quero. O que eu tenho que fazer para viver a vida que eu quero? Eu tenho que economizar mais, né? Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Eu não preciso ter um monte de coisa na vida pra me viver, um monte de coisa na minha casa, um monte de móvel que só junta poeira e dá trabalho para limpar. Entendeu? Eu preciso de uma cama, eu preciso de uns talherzinhos, de uma xícarazinho, não de um monte de xícara, sabe? E aí, quando você tem esse pensamento, e aí você compra demais, se endivida, você começa a pensar que isso não tá certo, começa a se conhecer, você começa a traçar planos pra evitar de comprar muito, economizar mais e começar a pagar suas dívidas. Aí daqui uns dias você pagou todas as suas dívidas, você tem dinheiro no banco, tá? Você tá vivendo muito bem com o que você tem, que você não precisa de mais, tá vivendo uma vida confortável, do jeito que você queria. Porque você parou para refletir, parou para pensar, isso aqui não tá certo, essa ação, ela tá se repetindo aqui direto na minha vida e não tá certa, sabe? Então, assim, é basicamente isso o autoconhecimento. É você se conhecer, é você saber o que não tá certo, é saber o que você gosta, o que não gosta, é eliminar coisas da sua vida que você não gosta, mesmo que fira, sabe? Ah, porque eu não posso dizer não pro fulano. Diz não, cara, você não quer, tá bom, encerrou. Não precisa se sentir mal porque você disse não. Uma coisa na França que eu aprendi muito é dizer não. Aqui eles são muito sinceros. Quando eles não querem uma coisa, eles não querem. E todo mundo entende. No Brasil, não. No Brasil, quando você fala não pra uma pessoa, você diz sim, 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 sempre. Mas uma vez que você diz não, ela diz que você não fez nada pra ela. Porque é a cultura, sabe? E aqui eu vi, nossa, como é gostoso dizer não. E não dizer sim se sentir ruim por dentro. Porque você tá fazendo mal a você. Então, por isso que o autoconhecimento é você se amar, se botar em prioridade, se botar em primeiro lugar, sabe? E se sentir confortável com a vida que você tem, com os pensamentos que você tá tendo, se sentir bem com a sua vida, tá? A gente só tem uma vida e a gente tem que aproveitar ela o máximo que a gente pode viver bem. Com pessoas legais ao seu redor, com momentos legais que você quer fazer, com hobbies legais, né, que você quer fazer. E é isso, gente. É isso o meu pensamento sobre autoconhecimento e contei um pouquinho de como eu comecei, mas não tem muito um passo a passo muito definido de como se conhecer,
Mas basicamente é você parar pra pensar. Se você não tá se sentindo bem com a sua vida, se senta ali um pouco e olha ao seu redor o que tá acontecendo, o que você tá fazendo que não tá legal na sua vida. O que você tem que fazer pra mudar? Escreve os seus planos, escreve os pensamentos que você tá tendo, sabe? Ah, por que eu senti isso ontem? Por que eu tô sentindo essa angústia? Aí você começa a entender. Você vai começar a entender, a buscar respostas, sabe? E a começar a mudar. Aí daí a mudança vem, a mudança interna. E aí só é sucesso depois, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, fica aqui comigo, tá? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha para uma amiga aí. Aqui eu conto a minha jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu não estou aqui no lugar de coach, eu não tô querendo ser especialista em nada, porque eu só tô te mostrando o que tá dando certo pra mim. E que espero que dê certo pra você também, que você se inspire, faça do seu jeitinho aí o teu autoconhecimento, as tuas coisinhas, né? Não queira fazer exatamente como eu fiz, mas é algo pra abrir tua mente, né? Eu tô falando pra abrir tua mente, pra te dar um passo, sabe? Pra te guiar, pra você começar. Porque eu tô contando o meu processo, tá? Espero te ajudar de alguma forma. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!